Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem, em paz. Hoje aqui em mais um episódio do nosso Café com Jesus, bola da vez, Levítico capítulo 15, estudo e reflexão, leitura e reflexão, melhor dizendo, começando com a leitura então, Levítico 15. Vamos lá? Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, será lavada. Quando um homem sarar seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impuro até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Levíticos 15. Agora, Pai, nos dá sabedoria e discernimento para refletirmos sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Gente, o capítulo 15 aqui de Levítico, ele integra esse bloco legal aí sobre as leis de pureza e santidade desse código, verdadeiro código sacerdotal, abordando aí de maneira específica as impurezas rituais decorrentes desses fluxos e secreções corporais masculinas e femininas, sejam elas de ordem biológica ou então patológica. Dentro da cosmovisão aí do Antigo Testamento, a perda de fluidos vitais que eram associados então à vida e à reprodução, eles tornavam a pessoa cerimonialmente impura, tá? Só para vocês compreenderem, exigindo então esses períodos de afastamento social e também esses ritos formais de purificação com água
e sacrifícios expiatórios antes que ela pudesse, então, essa pessoa reintegrar-se ao culto comunitário, tá bom? Vamos aqui trabalhar em blocos, né? O primeiro do versículo 1 até o 15 diz respeito à condição e transmissão de impureza ali do fluxo crônico e anormal no homem. Então, nesse caso, existe para o homem aí regras que tem homens que têm fluxo genital anormal ou crônico. Tudo que esse homem tocar, sentar ou deitar se torna então cerimonialmente impuro, tá? Quem tiver contato direto com ele, né, sua cama, sua cela, for atingido pela sua saliva, por exemplo, tem que lavar suas roupas, banhar-se com água e ficar impuro aí até o entardecer, lembrando que aí na questão israelita, o dia, né, ele não se contava até meia-noite, começava outro dia, encerrava um e começava outro. Não, aqui era o pôr do sol que determinava o fim de um dia e o início de outro, então por isso a questão até o entardecer, tá bom? Nós já falamos sobre isso. Qualquer vasilha de barro tocada por ele deveria ser quebrada e se de madeira lavada então com água. Aí havia o processo de purificação e aí o homem depois, né, de se lavar e banhar em água corrente para ficar limpo, aí no 8º dia se apresenta a tenda do encontro e aí com 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o sacerdote oferece uma ave como oferta pelo pecado e outra como holocausto, fazendo expiação perante o Senhor. Depois nós temos a questão do segundo bloco, dos versículos 16 até o 18, em que há ali a informação da emissão involuntária, né? Perda, vamos dizer assim, seminal isolada, né? Que não foi intencional, exige que o homem então banhe o corpo inteiro. A gente pode até lembrar da poluição noturna que existe, né, entre os homens, e fique cerimonialmente impuro até a tarde. Toda roupa ou couro com sêmen deve ser lavado e permanecer impuro até o entardecer. Bom, nas relações conjugais, quando houver então uma relação sexual entre marido e mulher, ambos devem banhar-se com água e permanecer cerimonialmente impuros até aí o entardecer ou até o final do dia. Depois nós temos a questão da menstruação e do fluxo regular da mulher, bloco 3, dos versículos 19 até o 24, em que isso coloca a mulher no estado de impureza ritual por 7 dias. Então, nesse caso também, ela tem que, né, fazer essa questão de ficar impura por 7 dias e qualquer cama em que ele se deitar com a mulher, né, também se tornará impuro. Então, nesse sentido, essas relações durante o período também transmitem, né, essa impureza para o homem, caso haja esse contato. Depois nós temos o 4º bloco, fluxo sanguíneo anormal e prolongado na mulher, dos versículos 25 até o 30. Então a gente vai entender essa questão de que quando a mulher sofre de hemorragia ou um fluxo contínuo de sangue fora do período menstrual habitual ou que ultrapasse esse período normal, ela permanece então cerimonialmente impura durante todos os dias do fluxo, seguindo agora as mesmas restrições aplicadas para a menstruação regular. E aí a questão de que quando cessar a hemorragia, ela tem que contar então 7 dias e no 8º dia leva 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, a entrada do tenda do encontro, e aí uma ave é feita em sacrifício pelo pecado, né, ofertada em sacrifício pelo pecado, e a outra em holocausto para realizar a expiação perante o Senhor. Veja só que aqui nós podemos colocar uma conexão, né, com o Novo Testamento. Então, a gente lembra aqui de Marcos capítulo 5, lá de Lucas capítulo 8, porque Levítico 15, 25 a 30 é a chave hermenêutica direta para compreender o relato dos evangelhos sobre aquela mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Então, esse isolamento social e religioso, sob regras aqui do Levítico 15, né, aquela mulher vivia em estado contínuo ali de impureza cerimonial. E qualquer pessoa ou objeto que ela tocasse ficava impuro até a tarde, até o final do dia. E aí nós temos a inversão do fluxo de santidade. Veja só, na lei de Levítico, o impuro transmitia impureza para quem tocava, não é verdade? Só que quando essa mulher toca a orla do manto de Jesus com fé, acontece o oposto. A santidade e o poder de Jesus fluem para ela, curando-a, purificando aí, né? Vamos dizer assim, de um modo instantâneo, sem que isso contaminasse o Mestre Jesus. Jesus não apenas restaura a sua saúde biológica, mas também devolve para essa mulher a dignidade social e o acesso à comunhão com o povo de Deus. Não é maravilhoso isso? Bom, aqui também nós vemos uma simetria, né? Aqui, ao contrário do que frequentemente muitos entendem e supõem ali sobre as leis antigas, que o homem, né, era maior
era mais valorizado que a mulher, aqui Levítico 15 está apresentando uma paridade de gênero aqui. Vamos ver? A estrutura do texto divide em partes iguais entre homens, versículos 2 até o 18, e da mulher do 19 até o 30. Olha só, a mesma questão, né? E depois também aí o número de versículos e também o sacrifício exigido para a purificação de um fluxo prolongado anormal de um homem, que era 2 rolinhas e 2 pombinhos, é exatamente também o mesmo exigido para o fluxo anormal de uma mulher, né, conforme a gente vê no versículo 29. Depois nós temos aqui o quinto bloco, dos versículos 31 até o 33, em que há uma advertência final e um propósito teológico para essas ordenanças, para a preservação do santuário e uma síntese das leis aqui. Deus adverte expressamente que a separação dos israelitas das suas impurezas rituais é indispensável para evitar que eles morram ao contaminar a habitação do Senhor, o tabernáculo, que reside ali no meio do povo. Então, o capítulo é concluído praticamente com um sumário legislativo que recapitula as normas relativas a fluxos masculinos e femininos, aí emissões seminais e contatos rituais. Bem, essa questão, né, da impureza ritual é diferente de um pecado moral, tá? Que às vezes a gente costuma confundir. Por quê? É porque um dos equívocos mais comuns que existe aqui é associar a impureza de Levítico 15 ao pecado moral, à culpa pessoal. No pensamento bíblico, gente, do Antigo Testamento, no que a gente chama de pensamento bíblico veterotestamentário, ou do Antigo Testamento, ter um fluxo biológico natural, como a menstruação ou a relação conjugal, não era uma transgressão moral de jeito nenhum, mas uma condição de fragilidade física e da criação humana, lembrando que entre homem e mulher casados, né? Então, ter um fluxo biológico natural, como a menstruação ou a relação conjugal, não era uma transgressão moral, mas uma condição de fragilidade física da criação humana. O pecado só ocorria, veja bem, se ciente da sua impureza, a pessoa ignorasse os ritos e entrasse ali no tabernáculo, no templo, profanando o espaço sagrado, certo? Outra coisa também, essa questão da teologia da vida e dos fluidos corporais. Por que esses fluidos que estavam ligados à reprodução e à vitalidade tornavam alguém impuro? Veja só, vou explicar. Para a teologia do Antigo Testamento, o sangue e o sêmen são os veículos fundamentais da vida gerada por Deus. A gente vai ler lá em Levítico 17, 11, pois a vida da carne está no sangue. Bom, nesse caso, a perda de fluidos vitais simbolizava ritualmente a aproximação dos limites entre a vida e a morte. Deus é a fonte exclusiva da vida plena, incorruptível. Logo, qualquer sinal de perda de vitalidade ou enfermidade exigia como se fosse uma pausa ritual antes de se aproximar da sua presença novamente. Também aí tinha uma dimensão, vamos dizer assim, sanitária, né? De profilaxia, de prevenção comunitária. Embora o objetivo primário fosse realmente teológico aí e cultual, as ordenanças elas traziam benefícios profiláticos, quer dizer, benefícios de saúde evidentes para o acampamento no deserto. Olha só, a exigência de banhos em água corrente. Veja só, nesse caso de enfermidades, que aqui a gente está lendo no versículo 13, a lavagem regular das vestes e quebra de vasilhas de barro porosas, certo? Que acumulavam bactérias e secreções, questão de higiene. E também medidas que funcionavam como uma quarentena prática, prevenindo a proliferação dessas infecções bacterianas ou transmissíveis ali naquele montante ali populacional, uma população densa, extremamente numerosa, né? Então nesse sentido também era questão aí, vamos dizer, de saúde, certo? E aí então o que acontece? As ordenanças de Levítico 15, elas funcionavam então na prática cotidiana ali do deserto como um protocolo avançado de saúde pública e também de medicina preventiva. Nesse sentido, muito antes da formulação aí da própria teoria microbiológica moderna. E ao determinar o isolamento temporário de indivíduos com corrimentos anormais, a quebra de recipientes de barro, que por serem porosos ali tinham ali os patógenos e as bactérias, e o uso de água corrente, né, água viva, para a asepsia do corpo e dos tecidos, a limpeza, a lei mosaica estabelecia o quê? Barreiras sanitárias que eram eficazes e que impediam a propagação de infecções bacterianas, fúngicas e sexualmente transmissíveis num acampamento populoso e sob condições climáticas áridas ou adversas, certo? Além da contenção de surtos, para você compreender bem,
Essas práticas também criavam uma cultura comunitária de higiene contínua. O cuidado com o corpo físico não era dissociado da experiência consagrada, era interligado. A exigência de lavar roupas, de banhar-se integralmente ali, evitava, né, aquela questão de contatos de risco para que ele se proliferasse, e também tinha como objetivo higienizar superfícies móveis ali e transformava essa profilaxia, essa prevenção, vamos dizer assim, de saúde, em um ato de reverência também, de preservação da vida comum, demonstrando que a teologia bíblica, ela abraçava tanto a saúde integral do indivíduo, integrando ali o seu bem-estar físico, mas também a sua responsabilidade social e a sua integridade espiritual no cotidiano da comunidade. Levítico 15, então, para a gente finalizar, ensina primordialmente essa questão de santidade inegociável com Deus e o respeito também exigido pela sua presença no meio da comunidade, fronteiras claras ali entre a fragilidade biológica humana e a pureza do santuário sagrado. Longe de tratar tais funções aí corpóreas, né, como pecados morais intrínsecos, o texto vai dizer dessa pedagogia visual e prática de pureza cerimonial, para incutir no povo ali israelita a reverência diante daquele que é o doador da vida, também o cuidado comunitário com a higiene e a necessidade contínua de restauração, apontando isso para a necessidade de purificação integral do ser humano perante a perfeita santidade divina. E qual que é o desafio, pessoal, para nós hoje em relação a esse texto? É que peçamos ao Senhor um coração sensível e reverente diante da sua majestade, da sua santidade, apresentando em oração a Deus cada área secreta, frágil e vulnerável desse nosso ser físico e emocional, a fim de que a graça de Deus purificadora lave qualquer contaminação diária que nós possamos ter tido, restaure a nossa integridade e nos faça viver como habitações limpas e consagradas para o seu Santo Espírito. Amém? Espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui no Café com Jesus. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Valeu!